Olá, gente boa de Deus, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 14/11, de 2023, um dia muito bom para reflexão na palavra de Deus, nesse dia ensolarado, céu azulzinho, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Hoje nós vamos conversar sobre o discípulo amado. Quando eu falo discípulo amado, você já lembra, para quem está familiarizado com a Bíblia, já sabe que eu estou falando de João, o evangelista, o filho de Zebedeu e de Maria Salomé, o irmão de Tiago. Esse João era um discípulo jovem, bem novo, e seguia Jesus, foi chamado por Jesus. Ao longo da trajetória da caminhada de João com Jesus, muita coisa João aprendeu. João se tornou posteriormente pastor em Éfeso, um grande centro helenista, de cultura grega, entre filósofos, entre pessoas de letras, de conhecimento mais elevado no sentido de filosofia. E isso fez de João uma pessoa muito introspectiva, muito observadora. Isso fez de João uma pessoa filosófica, O evangelho dele é todo escrito com uma linguagem bem filosófica, uma linguagem bem apropriada para o ambiente onde ele estava, E João é responsável, inclusive, por escrever o Evangelho, que leva o seu nome, escrever 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escrever o Apocalipse. João, entre todos os apóstolos, foi aquele que morreu de velhice, numa ilha lá em Éfeso, Ele não passou pela experiência do martírio, não foi assassinado como os demais discípulos, E o Evangelho de João, bem como as suas cartas e o próprio Apocalipse, esses textos vão surgir 60 anos depois, aproximadamente, da morte de Jesus. Então já tudo havia acontecido, já tinha muita coisa que tinha acontecido na nação. Jerusalém já tinha sido destruída no ano 70, muita coisa tinha acontecido ali, muitos discípulos já estavam, ou praticamente todos os discípulos já estavam mortos, já tinham sido assassinados, a igreja estava sendo perseguida o tempo todo, e João numa ilha, então ele consegue produzir alguns escritos que são de suma importância para a vida da igreja. Dentro da sua comunidade de fé, entre os discípulos aos quais João pregava, quando ele ia falar de Jesus 60 anos depois de todos os acontecimentos, ele se refere a si mesmo dessa maneira. Presta atenção no texto bíblico de João, capítulo 13, versículo 23, que diz assim, Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ele se refere diversas vezes a si mesmo no Evangelho como aquele que Jesus amava. Ele fala, a experiência que eu tive com Jesus é uma experiência de amor. Uma experiência de que a virtude do amor, a maior das virtudes, exalava dele para mim. E eu não tinha como contestar isso. Eu não tenho como contestar isso. Essa foi a experiência que eu tive com ele. João fala muito de amor, exatamente sobre o amor sacrificial, que é o amor ágape. Nas suas 3 cartas lá no final, ele fala mais de 30 vezes acerca de amar o próximo, do amor de Deus, tudo relacionado a sacrifício. Sem contar no Evangelho. O texto mais nobre de João acerca do amor sacrificial é o João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele usa a expressão de tal maneira, porque o amor por si mesmo é uma experiência espiritual, é uma realidade espiritual, uma virtude espiritual que exalava de Jesus e exalou de Deus de uma maneira tão profunda, mas tão grande, que ele enviou Jesus. Esse é o João. Mas eu quero pegar esse texto que a gente leu aqui, de João 13, 23, nesses poucos minutos que nos restam, para refletir sobre a maneira como João se enxergava, Ele diz aqui, João 3, 23, Ora, um dos seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ele sentia o amor de Jesus por ele. Lembra que eu falei? 60 anos haviam se passado, muitas lutas, muitas tribulações, muitas angústias, mas João, apesar de todas as lutas que passavam, ele tinha convicção de que Jesus o amava. Mas assassinaram Pedro, Jesus nos ama. Assassinaram Tiago, meu irmão, Jesus nos ama. Assassinaram Bartolomeu, assassinaram Mateus, assassinaram fulano, Beltrano, ele via os discípulos sendo mortos. Estevão foi assassinado a pedradas.
Ele via as coisas acontecendo, as atrocidades acontecendo, os irmãos sendo perseguidos, as lutas acontecendo, o fechamento do mundo para os cristãos, porque Apocalipse 13, escrito por ele vai dizer que não podia comprar nem vender quem não tinha a marca da besta, né? Quem não tinha a autorização do Império Romano, não tinha trânsito no mundo. E ele passou por essa experiência de tal maneira que ele foi levado para uma ilha e deixado lá para morrer de velhice, porque acharam que ele estava louco. Mas ainda assim ele não duvidava do amor de Deus para com ele. Ele não duvidava do amor de Jesus para com ele. Uma das dificuldades que a gente tem na caminhada cristã é quando a gente acha que Deus abandonou a gente. É quando a gente não consegue sentir a virtude do amor chegando até nós. E muitas vezes a gente não consegue sentir a virtude do amor de Deus chegando até os nossos corações, essa experiência espiritual do amor de Deus vindo sobre nós, a gente muitas vezes não consegue perceber isso, porque Deus não está dando a resposta que a gente gostaria de receber. Parece que Deus não está respondendo aquilo que a gente estava perguntando para Ele. Parece que as coisas no mundo, na vida, no dia a dia, começaram a dizer não para a gente, e a gente considera que esse não vem de Deus. Muitas vezes vem, mas alguns nãos são para a cura. Alguns nãos são necessários para o crescimento, para o desenvolvimento. Alguns nãos são necessários para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que a gente mude a posição das nossas raízes. Nossas raízes não podem estar fincadas nesse mundo. Nossas raízes têm que estar fincadas no céu. Nossas raízes dão para cima. Nós falamos sobre isso na igreja recentemente. Então, João teve essa experiência, né? E ele, ao contar tudo que passou, ele vai contando o evangelho dele, escrevendo para a comunidade de fé dele, para a igreja de Éfeso, onde ele pastoreava certamente. Ele está contando então sobre Jesus, ele está contando a história de Jesus para ele 60 anos depois, e ele fala assim, mas eu tenho uma convicção, ele me amava. E João foi até o final junto com Jesus. Apenas 2 discípulos entraram no pátio do julgamento de Jesus e viram a sentença de Jesus, Pedro e João. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Pedro sai, abandona aquele ambiente, vai embora, desaparece. João permanece. João segue tudo acontecendo até a crucificação. João é o único apóstolo que está aos pés da cruz, ao lado da sua mãe Salomé, ao lado de Maria Madalena, ao lado de Maria, mãe de Jesus, observando Jesus agonizando na cruz, entregando o seu espírito. E ouvindo da parte de Jesus, cuida da minha mãe. Mãe, cuida do João, cuida desse menino. Jesus conferiu a ele o cuidado da sua mãe. Até na cruz, a virtude do amor exalava sobre João. E isso impressionou muito João. Isso mudou João por dentro. Quando a gente sente o amor de Deus sobre nós, muda a gente por dentro, sabe? E João é aquele que escreve, né? Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, né? 7 e 8. Porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. E quem não ama, não conhece a Deus. Então ele fala, o mesmo amor que exala sobre nós, precisa também exalar de nós. O amor de Jesus exalou sobre João e exalou de João. João era o discípulo amado, produzido por Jesus para amar. Nós somos discípulos amados, chamados por Jesus também para amar. A experiência que recebemos dele, do amor dele que nos preenche, que sacrificou-se a si mesmo por nós, também tem que ser a experiência nossa com relação aos outros. Tem que exalar de nós essa virtude. E ele fala que é a maior delas. Ele fala que é o que comprova. Ele fala assim, amemos não só de palavras, mas de atitude. O amor de palavra, ele é apenas um sentimento improdutivo. Agora, o amor de atitudes é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, né? É só ação, é caridade, que é o amor em ação, né? O tempo todo. E a Bíblia diz, e é João quem diz isso, que quem ama, obedece. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, né? Quem ama, obedece, né? E quem obedece, vira morada do Espírito Santo. Olha que profundo, né? Ele fala assim, ó, quem me ama guardará meus mandamentos, e aquele que guardar meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Deus faz morada no coração daqueles que amam, daqueles que permitem que o amor se exale, né? E como a gente está precisando de amar e ser amado nos dias atuais, né? Nunca foi tão necessário, nesse mundo individualista que a gente vive, nesse mundo cheio de rancor, de disputas, nesse mundo de pós-verdade, nunca foi tão necessária a presença do amor no mundo, né? E quem vai manifestar o amor? Os discípulos amados. Se você é uma pessoa que foi amada por Jesus, tem que amar. Se você é uma pessoa que não percebe que está sendo amada por Jesus, coloque seu joelho no chão, converse com ele sobre isso, e ele vai dar sinais do amor dele.
no domingo, conversando com uma pessoa depois do culto. Essa pessoa disse para mim assim: pastor, eu estava lutando com Deus em oração por um assunto que o Senhor trouxe a resposta hoje no púlpito para mim. E isso para mim é um sinal do cuidado e do amor de Deus. Talvez essa mensagem que você está ouvindo agora pela manhã para iniciar o seu dia seja um recado de Deus para dizer assim: eu me preocupo com você, eu te amo e eu cuido da sua vida. A gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder. Tem pessoas que sofrem quando alguma outra pessoa deixa de amá-lo, né? O relacionamento se desfaz e a pessoa tenta até acabar com a própria vida, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas a gente não pode perder de vista o amor de Deus. Esse não pode faltar para nós, né? E esse jamais falta. Jesus falou assim: eu os amei até o final e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então sinta-se amado, ó discípulo amado. Não é só João que é o discípulo amado. Ele falava isso porque a experiência dele com Jesus era tão profunda, ele estava reclinado no peito de Jesus. Era tão profundo, era tão próximo, que ele sentia exalar o amor de Jesus por ele, a virtude. Né? E a gente precisa ter também esse mesmo relacionamento com Deus. Porque o amor lança fora o temor, disse João, lá na sua carta, né? 1 João, ele fala isso. O amor lança fora o temor. Quando a gente compreende que nós somos amados por Deus, nós entendemos que a gente pode todas as coisas nele que nos fortalece, porque ele tira do nosso coração todo o medo que essa vida tenta impregnar, que o inimigo tenta impregnar em nós. Então, que Deus nos ajude a tomar posse desse amor, a viver na dimensão deste amor que Deus tem exalado sobre nós. Sejamos nós discípulos amados do Senhor na prática, compreendendo isso, vivendo isso e exalando isso, né? Não precisa andar com o nariz empinado achando que é melhor do que ninguém, mas humildemente falando: poxa, Deus me ama, Deus me ama. É ele, João, que fala assim: ó, olha com quão grande amor nos amou o Pai, nos chamando de seus filhos. Então a gente tem que andar feliz, né, por essa experiência do amor de Deus exalado sobre nós. Você, meu irmão, você, minha irmã, é amada por Deus. E isso vale mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo teu amor infinito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te dê uma terça-feira abençoada, produtiva e guardada pelo seu amor.